por que o governo militar no Brasil, de 1964 a 1985, foi um governo muito mais alinhado com ideias de esquerda e não com ideias da direita. É justamente isso que eu quero passar nesse vídeo, deixando claro que não farei um juízo de valor ao período do governo militar, nem sequer a cada um dos presidentes que passou, mas entender como a interpretação é completamente equivocada quando é dada que esses governos tiveram ideias ligadas ao que nós chamamos de direita hoje em dia. Hoje, em 2023, a gente bate bastante nas ideias, principalmente nesse canal, de liberdade econômica. Como eu me posiciono contra subsídios, intervenções econômicas, como sou completamente a favor de um mercado aberto, inclusive às empresas estrangeiras, para fazer concorrência às empresas locais. E assim, o consumidor se beneficia com muito mais possibilidade e um leque maior de opções de produtos ou serviços disponíveis e mais, nos tira de uma zona de conforto ao trazer empresas que nos coloca à prova e somos obrigados a melhorarmos a cada dia como empresários, como empreendedores, para beneficiar uma ampla maioria ao ter possibilidade de consumo. Ou seja, somente com concorrência conseguimos sair da zona de conforto para melhorarmos e sermos cada vez mais competitivos. A última estatística que eu tinha visto, a gente precisaria basicamente de um americano para produzir o que 4 brasileiros produzem. Ou seja, nós estamos muito atrás no quesito produtividade. Isso tem a ver com educação, tem a ver com tecnologia. Para quem ainda não sabe, tenho disponível na minha comunidade chamada Liberdade Sem Fronteiras. Nessa comunidade, em que o link está no descritivo, o QR Code está aqui na tela, a gente faz encontros mensais, online e ao vivo. Além do mais, todas as semanas eu faço vídeos específicos de assuntos mais diversos do momento, mas bem aprofundado, de uma forma didática. Inclusive, toda segunda-feira sobe um vídeo bem aprofundado. A gente faz também, a cada 2 meses, pessoas de renomes da economia, da política, do esporte, fazer encontros em que eles falam especificamente para nós, membros da comunidade. E a cada 3 meses também fazemos encontros presenciais, além de resenhas sobre livros e filmes para olharmos de novo. O foco aqui é o que está abaixo da ponta do iceberg. Pois bem, está disponível, então acesse a comunidade e nos vemos lá semanalmente, tá? Feito esse preâmbulo, vou entrar aqui no contexto que se vivia na época pré-golpe de 1964, quais foram as principais características super sucintas de cada um deles e mostrar como elas não têm absolutamente nada a ver com essas ideias de direita que eu acabei de mencionar. Liberdade econômica, propriedade privada inalienável e um respeito ao livre mercado sem intervenções governamentais. Impostos baixos, um Estado reduzido ao seu mínimo possível, não tendo qualquer tipo de interferência na vida do cidadão ou na vida empreendedora. Isso é chamada de direita, são as nossas ideias liberais, libertárias, como quiser chamar, mas sem uma intervenção estatal, com impostos extremamente baixos, porque não precisaria bancar um Estado inchado, corrupto e ineficiente, como temos hoje em grandes países, principalmente no Brasil, que é o nosso tema aqui. Pois bem, qual era esse cenário pré-1964? Grande parte dos dados eu peguei de livros que eu gosto de ler do tema, como eu vou mencionar aqui também, e inclusive de um podcast do professor Marcelo Andrade, no qual eu fui entrevistado há pouco tempo em seu podcast, então aproveito para agradecê-lo por todas as informações também disponibilizadas. Pois bem, em 1964, qual era esse cenário? A gente tinha, em agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia, dizendo que havia forças ocultas. Renunciou e o seu vice era o Jango, João Goulart. Naquela época, vale ressaltar que o vice-presidente ele era votado separado ao presidente. Portanto, ele podia ser ideologicamente oposto ao presidente. Coisas que o Brasil e a história nos mostra que realmente a gente veio aprendendo ao longo do tempo, ou não. Pois bem, é o que ficou chamado de eleição Jânio-Jango. Jânio Quadros, que renunciou,
e João Goulart sendo vice que iria assumir, como assumiu, alguns anos depois. Mas antes, o que nós vimos era que o Jango, ele era declarado comunista. Inclusive, no dia da renúncia do presidente Jânio Quadros, ele estava na China comunista de Mao Tse-tung. Os militares e os civis no Brasil naquela época eram contra João Goulart justamente por ser um apoiador de ideias comunistas. E aí nós tivemos, nessa transição, um parlamentarismo que durou 2 anos no Brasil. O João Goulart, o Jango, seria o presidente. Obviamente, um presidente que respondia muito menos, tinha menos poderes em relação ao primeiro-ministro. E tivemos 3 primeiros ministros que, de fato, tinham mais poder do que Jango. Esses 3 ministros foram Tancredo Neves, Francisco Brochado da Rocha e Hermes Lima. Só que o parlamentarismo foi extremamente impopular no Brasil, por todos da sociedade. Com isso, foi chamado um plebiscito e presidencialismo venceu com ampla maioria. Portanto, João Goulart começa, de fato, a exercer a presidência com o presidencialismo em 1963. Naquela época, tinham 3 partidos no Brasil. A UDN, considerado mais à direita, o PSB, que seria um centro, e o PTB, que era o partido mais à esquerda. Portanto, o que a gente vivia naquela época era um panorama político mais alinhado à direita daquela época do que hoje. E vale esse parênteses aqui. Portanto, João Goulart assumiu o governo e ele contava com o apoio do PSD. E quem era o líder do PSD? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que era o político mais popular no Brasil naquela época. E era o líder do PSD que apoiava a presidência naquele momento do João Goulart, tá? Pois as ideias começavam a circular na sociedade de que o Brasil poderia passar por um golpe comunista. E aqui vale uma análise que tem muito a ver também com o que eu li dos livros e, obviamente, uma parte pessoal de análise. Claro, isso tudo, cada um vai fazer o seu próprio juízo de valor. Realmente havia uma certa infiltração comunista em algumas pessoas das Forças Armadas, né? Antes do governo militar começar de fato em 1964, após o golpe que eles deram. Pois bem, esse movimento que tinha se infiltrado nas Forças Armadas, eu não estou dizendo que ele era a maioria, mas ele já havia uma certa infiltração. Inclusive, isso é falado no livro Ideais Traídos, que vale bastante a pena ler. Eu não li ele por completo, eu ouvi todo o resumo e me parece, comprei o livro, me parece que vale muito a pena ler para conhecer esses detalhes como um todo. E ele menciona ali que realmente havia 2 escolas militares com foco comunista mais profundo no Brasil, que era a do Realengo, no Rio de Janeiro, e a de Porto Alegre. Portanto, quando um militar assumiu, inclusive eles tentaram hastear uma bandeira com a foice e o martelo em uma dessas escolas, do Realengo ou de Porto Alegre. Então havia, sim, uma certa infiltração de ideias comunistas no exército, ou melhor, nas Forças Armadas, mesmo que de forma ainda incipiente, tá? Então, os militares, eles se alternavam, ou se alternariam ali no poder, entre essas 2 escolas, principalmente do Realengo e de Porto Alegre, tá? Agora, entendendo se haveria possibilidade de um golpe comunista no Brasil, as reformas de base propostas por João Goulart assustaram a igreja, na época, que era uma igreja diferente da de hoje, e também daqueles que não se alinhavam aos ideais comunistas. Com isso, o Jango, inclusive, ele se aproximou ao PCB, o Partido Comunista do Brasil, e foi nessa época que Juscelino Kubitschek, líder do PSB, rompeu com o Jango, não mais o apoiava, justamente por ele ter se aproximado ao PCB, ao Partido Comunista do Brasil. Portanto, essas ideias começaram a assustar a sociedade de que Jango poderia estar alinhado com forças para instaurar o comunismo aqui no Brasil, tá? Pois bem, ele fez um comício na Central do Brasil em 13 de maio de 1964 e com esse discurso ele colocou mais fogo, assustou mais a sociedade, que havia sim uma sensação, mencionado por pessoas da época, que havia uma sensação, digamos, de insegurança, de medo, de receio. Agora, o interessante a ser colocado é que naquela época o Jango, para colocar ou dar realmente um passo maior ao comunismo no Brasil, ele não contava com o apoio do Congresso. Inclusive, lembrando que o JK, o Juscelino Kubitschek, que era líder do PSB,
PSD não mais apoiava o Jango, então ele tinha minoria no Congresso que não apoiava essas ideias, a mídia tampouco apoiava, inclusive hoje, mídias completamente alinhadas à esquerda, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, não apoiavam essa aceleração do Brasil em direção ao comunismo. Os civis não apoiavam, inclusive nós tivemos marchas da família em diversas capitais, uma delas em São Paulo chamava Marcha pela Liberdade, tivemos a Marcha do Terço em Belo Horizonte e parte dos militares também não apoiava, tanto é que eles deram o golpe de 64 e a igreja também não apoiava. Então era muito difícil o Jango conseguir levar adiante as ideias comunistas e instaurar o comunismo no Brasil. Inclusive a esquerda também estava bastante dividida naquele momento. Então o cenário era bastante complicado se Jango quisesse seguir com essas ideias comunistas, tá? Agora, o golpe efetivamente se deu depois de um discurso no Automóvel Clube de Jango, em que ele foi avisado que haveria um golpe e que ele seria deposto. Ou ele mudava essas ideias de reforma de base que ele tinha proposto, ou então haveria sim um golpe e ele seria deposto. Com isso, acabou, vamos pular um pouco do cenário, mas o Jango, que tinha uma vida privada, que falavam que ele gostava muito de festas e tal, mesmo que a capital era Brasília, ele ficava muito mais no Rio de Janeiro. Com isso, quando ele resolveu não voltar atrás com as reformas que ele diria apoiar, e que ele estava apoiando essas reformas de base, os militares, portanto, seguiram com esse golpe e o Jango, que estava no Rio de Janeiro, fugiu para Brasília. Foi até engraçado que o Marcelo de Andrade falou, o professor Marcelo de Andrade, nesse livro, no livro dele, nesse post que eu acabei de mencionar no começo do vídeo, em que ele fala que o Brasil é mais um cenário bizarro aqui. Você não é o único país no mundo onde um presidente deposto ele foge para a capital, porque ele estava no Rio de Janeiro e não em Brasília. Pois bem, no dia 4 ele foge para o Uruguai, o João Goulart, portanto, vai para o Uruguai e no dia 2 ele já tinha sido deposto pelos militares, mas ele foi, inclusive, o militar que assumiu, ele foi ratificado pelo Congresso. Então, houve esse golpe, obviamente, mas ele foi ratificado pelo Congresso brasileiro. Portanto, o plano era que os militares continuassem o mandato do Jango até o final e depois eles convocariam eleições, o que acabou não acontecendo. Inclusive, no livro do Carlos Chagas, ele menciona que o golpe de 64, o que veio depois, foram vários golpes dentro do golpe. Né? Por quê? Castelo Branco assumiu em abril de 1964. Com isso, Juscelino Kubitschek foi caçado por Castelo Branco. Vemos aqui, vamos começar a entrar nas políticas que não tem nada a ver com liberdade, respeito à propriedade privada, zero intromissão do Estado ou a mínima intromissão do Estado, com impostos baixos, que são os ideais da direita que eu mencionei no começo do vídeo. Pois bem, Castelo Branco caçou Juscelino Kubitschek, mesmo que ele era o político mais popular do Brasil. Já vemos aqui um Estado crescendo e cada vez mais se intrometendo e desrespeitando as regras básicas como um todo. E aí começaram os atos institucionais. O AI-1, que previa mandato até 31 de janeiro de 1966 do Castelo Branco. Previa também eleições em 1965 e manteria a Constituição de 1946 vigente. O AI-2, o Ato Institucional 2, ele dizia que as eleições não mais seriam em 1965, como eu acabei de mencionar do AI-1, mas sim em 1966. Portanto, já teve um golpe dentro do golpe, uma mudança da Constituição ali prevista. Mais intromissão do Estado, o que não tem nada a ver com a direita como um todo. E também falou que essas eleições não mais seriam diretas, e sim seriam eleições indiretas. E extinguiu partidos políticos, criando apenas dois partidos, que era a Arena e o DN. Uma ficção, porque eles se alternariam ali entre eles. O que depois muitos podem chamar do Teatro das Tesouras, como eu, que é uma alternância do poder entre PT e PCdoB, que era PSDB, que é mais do mesmo, ou como aconteceu na Revolução Russa também, a alternância entre os bolcheviques e os mencheviques. Enfim, a gente vê uma alternância de poder acordado entre eles como um todo. Isso não tem nada a ver com ideias de direita, nem muito menos de livre mercado, de propriedade privada, de zero intromissão ou mínima intromissão do Estado na vida do cidadão ou nas empresas
empresas. Vou repetir isso bastante para mostrar como os ideais dos governos militares não foram nada alinhados à direita. Depois tivemos o ato institucional número 3, em que falavam que as eleições também seriam indiretas nos estados, ou seja, nada a ver com a liberdade que a gente prega. O AI-4 convocando a Assembleia Constituinte e depois o lendário AI-5 que a gente vai mencionar daqui a pouco. Portanto, isso foram golpes dentro de golpes. Isso é um governo de direita? Ou é um governo da direita canhota, como eles se intitulam, mas que quando estão em cima do muro sempre caem para a esquerda? Tá bem claro que dá para ver isso, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessas ideias, tá? Portanto, era esperado, digamos, um governo de direita, mas o que a gente viu foi um governo muito mais alinhado realmente à esquerda, como eu falei, né? Havia, por exemplo, o Estatuto da Terra, que era baseado nas reformas do Jango, em que ele, supostamente, Castelo Branco, era contra, mas acabou aprovando. E isso também tem muito mais a ver com ideias do Jango, que se declarava comunista, portanto, nada a ver com ideias à direita. Foi declarado no Congresso que o governo tinha ojeriza a propriedade privada, o que pra gente é algo extremamente intocável. A propriedade privada é um dos pilares indispensáveis para boa saúde e o crescimento perene de uma economia. Pois foi declarado no Congresso Nacional à época que o governo tinha ojeriza, o governo do Castelo Branco tinha ojeriza a propriedade privada. Castelo Branco aumentou a carga tributária de 16% para 25% do PIB. 16% para 25% do PIB. Que governo de direita liberal, com abertura econômica, com diminuição do tamanho do Estado, faz um aumento de carga tributária tão impressionante como esse? Hoje o Brasil tem mais de 33%, por exemplo, da carga do PIB de impostos, ou seja, a carga tributária representa mais de 1/3 do PIB brasileiro. Na época, Castelo Branco subiu de 16% para 25%. Nada a ver com governos à direita. Ele eliminou, caçando, oposições de esquerda à direita. Ou seja, muito mais autoritarismo, nada a ver com um governo descentralizador, como a gente prega, do que efetivamente um governo de direita. E teve também o caso emblemático que aconteceu da Panair do Brasil. Não tem a ver com a Panair americana. A Panair do Brasil, que era uma empresa nacional e privada, em que os radares da empresa foram nacionalizados, aviões foram proibidos de decolar, e espaços em aeroportos da Panair foram tomados pelo governo. Inclusive, há relatos de que um juiz foi ameaçado e obrigado a declarar falência da empresa por intervenção militar. Veja, uma empresa nacional privada obrigada a declarar falência ou nacionalizada. Que governo de direita, hein? Olha a santa ignorância ao analisar esse tipo de coisa. Os ativos da Panair foram inclusive para a Varig, que na época o presidente da empresa, da Varig, se não me engano, era Rubem Berta, que também era uma empresa nacional e privada, mas todos sabemos que era uma empresa basicamente paraestatal. Como a gente não tem a menor dúvida disso, basta olhar a história. E recomendo também um documentário que tem da Varig na plataforma da Brasil Paralelo. Pois bem, em 1966 saiu o Castelo Branco e entrou o Costa e Silva, que ficou até 1969, tá? Então você tinha uma alternância de poderes ali, decidido a quatro paredes quem seria o próximo militar a ser o presidente. No governo do Costa e Silva teve uma passeata dos 100 mil protestando contra o regime militar, depois dessa passeata, ele decretou o AI-5, o ato institucional lendário número 5, em que ele suspendeu o habeas corpus, podia intervir nas prefeituras e estados também, e todos os abusos daquele governo foi feito em cima do AI-5. Que governo de direita liberal que não gosta do Estado, que quer o Estado menor, que quer reduzir a carga tributária, né? Mais uma falácia novamente aqui comprovada. O Costa e Silva se dizia homem do povo e falava que tinha lido apenas um livro. Não parece muito agora também o cenário do Lula, em que adora falar que ele não estudou, nunca teve possibilidades de ler um livro? Pois bem, outro fator que não tem nada a ver com a direita. No governo da Costa e Silva foi criado o restaurante com preço fixo e supermercados estatais. Muito parecido com o que o Maduro fez na Venezuela, tá? Supermercados estatais onde os preços eram fixos e restaurantes populares com preços fixos. Que livre mercado, hein?
Que governo de direita, meu Deus do céu. Mas uma falácia. Foram criadas mais de 500 empresas estatais durante o governo militar. Mais de 500 empresas estatais, obviamente, incluindo aqui as suas subsidiárias. Costa e Silva teve um AVC e não permitiram que o vice assumisse e criaram o governo da junta militar, que eram as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, em que eles governaram por alguns meses e convocaram novas eleições. O próximo presidente foi o Médici e que ele ficou de 69 até 74. Foi o apogeu do crescimento econômico. O Brasil chegou a crescer 14% em um mês. Como? Baseado no estatismo. Baseado em tomar dívida pública externa, obviamente, não tinha financiamento interno, então a dívida pública externa brasileira cresceu demais. Vamos lembrar que nos anos 80 o Brasil decretou moratória dessa dívida, então essa dívida começou a crescer anos antes, como eu sempre falo, as consequências econômicas chegam no médio ou no longo prazo, nunca é no curto prazo. Então a dívida externa, que tem a ver com a cotação do dólar, que depois dos Estados Unidos subirem a taxa de juros com Paul Volcker ali no começo dos anos 80 para quase 20%, fez a dívida externa brasileira, mexicana, explodirem, só que aquela dívida não tinha sido contratada ali no começo dos anos 80, mas sim durante décadas passadas, inclusive no governo do Médici, que para fazer esse crescimento no curto prazo tomava a dívida externa com financiamento externo, aumentando a dívida e a nossa exposição à variação cambial. Foi também no governo dele o apogeu das torturas. Que governo de direita que tortura todo mundo, hein? E mais, foi criado aqueles slogans, Brasil, ame ou deixe-o, pra frente Brasil, que foi até quando o Brasil foi tricampeão em 1970, né? Seguimos aqui depois por Geisel. Geisel ficou de 74 a 79, também manteve eleições indiretas nos estados, nada a ver com o governo de direita novamente, e foi o auge do governo militar. Vamos lá. No governo Geisel, a economia, 46% da economia estava na mão do Estado. Algumas pesquisas colocam até 60%. Vamos ser conservador. 46% da economia na mão do Estado. Que tipo de governo de direita liberal, que tipo de governo mais alinhado às ideias da direita mantém quase metade da economia nas mãos do Estado? E o crescimento econômico que a gente vinha era amplamente baseado no estatismo, com criação de empresas estatais, como eu acabei de falar do Médici, com tomada de crédito pelo Estado para ele investir. Que tipo de governo de direita é esse? Os ideais da direita são completamente opostos a isso. Inclusive, tem o autor Silvio Frota, em que ele foi general do Exército durante o governo Geisel, em que ele menciona no seu livro, em que ele fala assim, textualmente, abre aspas, que o Brasil estava a passos largos do socialismo ao comunismo. Ele foi general do Exército do Geisel nessa época. Inclusive, outra frase dele, o Brasil estava a caminho da comunização com o governo militar, o que, portanto, não tem nada a ver com o governo de direita. Mas Geisel falava o seguinte, todo rico é ladrão. Olha a coletivização do termo. E olha o governo, e olha a frase muito mais alinhada com a esquerda radical, que todo rico é ladrão, do que com a direita. Inclusive, ele se tornou rico, atuando na área do petróleo. Todo rico é ladrão? Muito mais à esquerda e muito mais hipócrita, como toda a esquerda e muitos políticos como um todo. Ele dissolveu o Congresso, que foi dissolvido durante os governos militares por 3 vezes. Ele dissolveu o Congresso para conseguir aprovar o divórcio. Dissolveu o Congresso, governo à direita. Depois disso, ele foi seguido pelo último presidente militar, o João Batista Figueiredo, em que ele foi indicado por Geisel, iniciou a abertura econômica de fato e ele aprovou a lei da anistia e com isso a criação dos demais partidos que estavam proibidos. Foi aí que nasceu o fatídico, pavoroso, aterrorizante PT, dentre tantos outros partidos que hoje assombram a realidade brasileira. No governo de João Batista Figueiredo, houve uma forte crise econômica, ou seja, a conta para pagar dos governos anteriores, junto com o que o Figueiredo também fazia, a conta econômica chega, alinhado a todo o cenário o cenário externo, como eu falei. Os Estados Unidos subiram juros para quase 20%, né, para conter o segundo choque do petróleo em 1979. Os países estavam extremamente endividados, tem todo um contexto externo, mas a conta brasileira chegou e, obviamente, estourou no colo aqui de João Batista Figueiredo, em que a inflação
começou a ser uma realidade brasileira que foi durar ali até 1994 com a implantação do real, que começou a circular em 1º de julho de 1994. Então a dívida disparou, a inflação também disparou e em 1985 tivemos a eleição direta novamente entre Tancredo Neves e Maluf. Tancredo Neves foi vencedor, ele morreu antes, não assumiu e quem assumiu acabou sendo o Sarney. E aí a história já está mais recente, não cabe nesse vídeo aqui. Portanto, podemos ver aqui que durante os governos militares houve muito mais intromissão estatal, crescimento da dívida para financiar um Estado que era muito mais presente na vida do cidadão, representando basicamente metade ou sendo dono de metade da economia brasileira, carga tributária alta, torturas, intervenções econômicas e, portanto, nada alinhado às ideias da direita. Frases como ojeriza a propriedade privada, frases como o rico é ladrão, tem muito mais a ver, nem digo com a ideia de esquerda, digo de ideias de extrema esquerda. Portanto, que esse mito que o governo militar teve um alinhamento às ideias da direita tem que ser suprimido para que nós possamos verdadeiramente implantar ideias que levem o Brasil a um panorama de sucesso e de crescimento perene no médio ou no longo prazo, que é a ideia de respeito à liberdade econômica, à liberdade individual, à vida e, acima de tudo, à propriedade privada de forma inalienável, que envolve não apenas sua empresa, não apenas sua casa, mas a sua vida pessoal e o respeito moral a cada um de nós. Derrubemos esse tipo de barreira, só o conhecimento nos mostra que a gente conseguirá avançar quando derrubarmos tabus e passarmos a acreditar ou passarmos a conhecer os verdadeiros fatos. Muitos têm barreiras com ideias à direita, achando que isso tem a ver com governos, por exemplo, militares. E acabamos de mostrar diversas ideias em que foi um governo muito mais alinhado à esquerda do que efetivamente ligado à direita.